E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Lupão. Tema do vídeo de hoje: Botafogo é o time da pipoca? Não sei. Comenta aí embaixo a sua opinião, vamos falar sobre isso. Mais um desempenho patético da equipe botafoguense em reta final de Brasileirão. Mas antes de tudo, pessoal, não deixa de se inscrever, comenta aí embaixo quem vocês acham que vai ser campeão brasileiro. Deixa aquele like maroto aí que ajuda bastante o canal, beleza? Pessoal, falando então sobre a rodada 35 do Campeonato Brasileiro, o Botafogo acabou empatando em 1-1 com o Vitória, um jogo bem difícil para a equipe alvinegra. Criou algumas boas oportunidades, mas novamente amargou seu terceiro empate seguido. O empate esse que acabou tirando o time alvinegro da liderança do Brasileirão, que agora é ocupada pela equipe do Palmeiras, o atual bicampeão brasileiro. Segue em busca do seu tricampeonato. Teve a possibilidade agora de vencer o Atlético Goianiense, que é um time praticamente morto já no Brasileirão, já rebaixado. Conseguiu vencer 1-0, gol suficiente do Rafael Veiga, depois de uma jogadaça do Estevão, que com certeza vai ser o craque do campeonato, independente de quem for campeão, tá, pessoal? Independente de quem for campeão, com certeza o Estevão vai ser o craque, ou no mínimo a revelação, lembrando que ele é o artilheiro da competição até o momento. E o Palmeiras então assumiu a liderança e a gente precisa falar sobre o Botafogo, pessoal. É um capítulo à parte, é um time histórico no futebol brasileiro, mas que não tem grandes títulos, né? O Botafogo foi campeão brasileiro apenas duas vezes, isso se você considerar aqueles campeonatos que foram anteriores, né, à década de 50, 58, se eu não me engano, que depois foram unificados pela CBF. Então, antes disso, antes dessa unificação, o Botafogo só tinha sido campeão brasileiro em 95. Então, se você tem 29 anos aí, quase 30 anos, você nunca viu o Botafogo ser campeão brasileiro. Obviamente, tem outros clubes também que amargam esse jejum há muito tempo, como é o caso do Internacional, mas que os seus torcedores já viram outras conquistas ao longo dos anos, conquistas essas que o torcedor botafoguense não teve o prazer de ver, a não ser títulos menores de expressão, como o Campeonato Carioca, que hoje em dia não valem tanto pro futebol brasileiro, né, pro cenário nacional. Mas que no passado com certeza foram muito importantes. Mas, pessoal, a gente precisa falar sobre essa questão da pipoca. Será que isso é algo que está dentro, enraizado no clube, independente do jogador que estiver lá em campo, independente do treinador botafoguense que estiver comandando a equipe? Será que vai ser sempre assim? Ano passado, o Botafogo foi campeão do primeiro turno do Brasileirão, fez a melhor campanha da história do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e, mesmo assim, acabou ocupando a 19ª colocação no segundo turno do Brasileirão e acabou ficando até mesmo fora da Libertadores, né? Pra quem não sabe, o Botafogo disputou a pré-Libertadores, se eu não me engano, terminou em sexto no Brasileirão do ano passado, uma campanha vexatória no segundo turno, digna de um time que poderia ser muito bem rebaixado, apesar de ter vivido alguns bons momentos, né, como aquele primeiro tempo histórico contra o Palmeiras, 3-0, mas que tomou 4-3 e mesma coisa contra o Grêmio, né, pessoal? Baques bem duros, todo torcedor botafoguense com certeza deve ter muita dificuldade de falar sobre isso, mas que esperava que esse ano fosse um pouco ser diferente, né, pessoal? O Botafogo novamente foi campeão do primeiro turno, isso demorou um pouco a ser concretizado por causa daquele jogo entre Flamengo e Internacional, que se o Flamengo tivesse vencido com uma diferença de gols, se não me engano, de 2, 3 gols, o Flamengo seria campeão do primeiro turno, mas não venceu, o jogo acabou em 1-1, e por isso o Botafogo foi campeão do primeiro turno. E a gente tem uma estatística, pessoal, que desde que o Brasileirão começou a ser disputado nesse formato de pontos corridos, a gente teve então, se eu não me engano, 21 edições. Dessas 21 edições, apenas 6 times que venceram o primeiro turno do Brasileirão não se sagraram campeões. Os casos mais recentes são o São Paulo em 2020 também, né? Aquele time do Fernando Diniz, que fez uma campanha muito boa no primeiro turno do Brasileirão e acabou amargando ali no final da competição, aquele campeonato que ficou muito famoso por quem quer ganhar esse jogo, quem quer ganhar esse campeonato. Acabou que no final das contas o Rogério Ceni ganhou esse campeonato com o Flamengo, seu único título brasileiro como treinador. E também, pessoal, importante lembrar que teve o caso do Botafogo do ano passado, que a gente já comentou anteriormente, né? Que teve a melhor campanha e acabou não conseguindo o Brasileirão. E esse ano, aparentemente, tudo se encaminha para acontecer de novo. Se você pegar a tabela do Brasileirão do Botafogo, os torcedores do Botafogo já sabiam que os 3 últimos jogos seriam muito difíceis. Ele entraria em campo fora de casa contra o Palmeiras. Depois ele iria visitar a equipe do Internacional fora de casa também. 2 jogos muito difíceis. O Internacional é o melhor time do segundo turno do Brasileirão. É o que tem jogado o melhor futebol. O Roger Machado, quando chegou, disse que queria muito ir para a seleção brasileira. E eu acho que ele está mostrando essa garra, essa vontade de que pode sim ser um postulante a técnico da seleção brasileira pelo trabalho que ele vem fazendo no Internacional no futuro. Obviamente, tem que primeiro finalizar esse ciclo do Dorival, dar uma chance para ele cumprir sua missão no Brasil. Se não conseguir
se prosperar nas eliminatórias da Copa, o Roger Machado é um postulante a esse cargo aí na seleção brasileira. E tem também o Palmeiras, né, que enfim, atual bicampeão brasileiro, né, pessoal, muito difícil. E finaliza o Brasileirão contra o São Paulo dentro de casa. Esse talvez pudesse ser um jogo mais tranquilo, tranquilo entre aspas, não menosprezando a equipe do São Paulo, mas é porque se esperava que o São Paulo, com essa questão da rivalidade com o Palmeiras, não fizesse tanta dificuldade diante do Botafogo, sabendo que uma vitória diante do Botafogo poderia levar a um título tricampeonato para o Palmeiras, que seria histórico para a equipe alviverde. Mas, aparentemente, as coisas desandaram muito mais cedo do que o torcedor botafoguense esperava, né, pessoal? Os empates diante do Criciúma, o empate diante do Atlético Mineiro, né, pessoal? Aquele empate diante do Atlético Mineiro jogando com 60 minutos com um jogador a mais em campo, contra um time que você vai enfrentar na Libertadores logo em sequência na final, é algo que acontece com o Botafogo, pessoal. É muito incrível de se falar isso. É um time que tem uma história gigantesca, mas que é um time que na hora H acaba não conseguindo ser efetivo quando precisa. Um time que encanta. Vários times do Botafogo já fizeram. Para quem não se recorda, o Botafogo do técnico Cuca, lá no passado também foi um dos melhores times que o Botafogo já teve e não conseguiu ser campeão de nada. O time do ano passado também, que foi campeão do primeiro turno, era um time massa, o Tiquinho Soares, Eduardo. O que aconteceu com esses jogadores, pessoal? O Tiquinho Soares é irreconhecível dentro de campo, a gente sabe de toda a tragédia familiar que ele teve no ano de 2023, mas é muito triste que não tem um trabalho psicológico, algo que possa ser feito para poder recuperar o futebol dele. É um cara que foi muito importante para o Botafogo em 2022. Quando ele chegou em 2022, o Botafogo fez campanha de G4, apesar de ter terminado em 11º, 12º em 2022. O Botafogo fez campanha de G4, somando apenas as pontuações dos jogos do Tiquinho Soares com a camisa do Botafogo e também do Eduardo, que foi uma cara muito importante, uma dupla que casou muito bem no Botafogo, mas são dois jogadores que desapareceram. O Eduardo teve a questão da lesão, também dificulta um pouco a trajetória dele do Botafogo nesse ano de 2024. Teve esse empate mais recente agora diante do Vitória, mais um jogo muito deprimente para o torcedor botafoguense, que provavelmente está cansado de ir ao estádio e apoiar em momentos como esse, né, pessoal? Reta final do Brasileirão é muito difícil. É muito difícil, eu imagino a situação do torcedor botafoguense para essa situação. Outros times do Rio de Janeiro já também tiveram essa alcunha, né, pessoal? O Vasco, por exemplo, é considerado como um time de vice, uma zoeira que existe principalmente entre torcedores flamenguistas com vascaínos, principalmente por causa daqueles vice-campeonatos que o Vasco acumulou ao longo da história. Tem até uma brincadeira que o Vasco é até vice em ser vice, né? Que ele é o segundo time com mais vices no futebol brasileiro. O Flamengo também teve a questão do cheirinho, né? Para quem não se recorda, em 2016, acho que o Flamengo estava para ser campeão brasileiro e aí a torcida ficava com aquele negócio do cheirinho de hepta. Acabou que não conseguiu ser campeão e aí o Flamengo foi acumulando uma sequência, né? Teve aquele jogo na Copa do Brasil contra o Cruzeiro, se eu não me engano, em 2017, que o Alex Muralha pulou todas as bolas para o mesmo canto e o Cruzeiro foi campeão em cima do Flamengo. Teve a Copa Sul-Americana também, que o Flamengo perdeu em pleno Maracanã. E aí surgiu aquele meme do cheirinho. O Vasco é o vice, o Flamengo é o cheirinho e o Botafogo é o elefante em cima da árvore, pessoal. Infelizmente, para o torcedor botafoguense, é muito difícil imaginar uma reviravolta nessa semana. Essa semana que todos classificavam como a semana mais importante da história do Botafogo já começou de forma muito ruim, apesar do jogo ter sido no sábado, a gente já pode considerar que faz parte da semana, né? E o Botafogo não conseguiu um bom resultado diante da equipe do Vitória. E mérito da equipe do Vitória, jogou muito bem, enfim, foi reclamado de cera. Cera faz parte do futebol, tá, pessoal? Você precisa jogar com as armas que você tem. E a equipe do Vitória vem fazendo um segundo turno muito bom. Acho que dificilmente vai cair. É um time que está extremamente de parabéns. O Carpini conseguiu montar uma equipe bem sólida para poder se reerguer nesse segundo turno Brasileirão. E mais uma vez, ano que vem, teremos a dupla Bavi no Campeonato Brasileiro. Assim eu imagino, que acredito que o Vitória dificilmente vá cair. Pessoal, Palmeiras é o franco favorito para o duelo de amanhã, terça-feira. Joga em casa, a torcida apoiando, o sonho do tri histórico para a equipe do Palmeiras. A equipe Alviverde, ela é uma equipe que, se você tiver a oportunidade de acabar com as chances dele, você não pode perder essa oportunidade. O Botafogo é um time que não consegue fazer isso. Provas reais a gente teve esse ano contra o próprio Palmeiras, né, pessoal? Naquele jogo da Libertadores, o Botafogo conseguiu abrir 2-0
e faltando 8 minutos para acabar o jogo, tomou 3 gols, o terceiro não valeu, tomou a bola no travessão no final do jogo, e assim, todos os botafoguenses que eu conheço que acabaram aquele jogo não ficaram felizes, tá? É um sentimento de felicidade que não existe, porque a pessoa se sente tão mal ali com aquela situação, tipo, por que sempre o Botafogo? Por que sempre? Eu não sei. Eu também gostaria de saber por que sempre o Botafogo, pessoal. Muito difícil, mas também temos outros times na briga do Brasileirão. Temos o Fortaleza, o Internacional está apenas 5 pontos de Botafogo e Palmeiras. E aí eu não sei o que seria mais interessante pro Internacional, se seria uma vitória do Palmeiras ou do Botafogo. Eu acredito que por ter um duelo direto com o Botafogo, talvez um empate fosse um duelo interessante para o Internacional, que o Internacional conseguiria talvez cair a vantagem para 3 pontos para o Botafogo vencendo ele. Mas é claro que se o Palmeiras vencer, acaba indo para 5. Foi muito interessante para o Internacional a derrota do Cruzeiro na Sul-Americana, que agora o Cruzeiro vai ter que jogar com força total contra o Palmeiras no Brasileirão. Jogos difíceis aguardam, temos o Fortaleza também, que tem um jogo a menos ali, tá um pouco mais atrás, mas é um time que pode chegar a 67 pontos e ficar apenas 3 dos 2 líderes. Não tem confronto direto, né? O Internacional ainda tem um confronto direto com o Flamengo. Na verdade, Fortaleza enfrenta o Flamengo, né? Fortaleza enfrenta o Flamengo, mas não é um confronto direto com os 2 líderes, né? Mas é isso, pessoal. O duelo tá acirrado para Libertadores e eu quero saber a sua opinião. O Botafogo é o time da pipoca? É o elefante em cima da árvore? Ou vocês acreditam que vai vencer alguma coisa? Minha opinião sincera, pessoal, acho que o ano do Botafogo acabou ontem. Para mim, o Botafogo termina em terceiro ou quarto lugar no Brasileirão. Não tem força para poder vencer o Internacional fora de casa, não tem força para poder vencer o Palmeiras fora de casa. E contra o São Paulo, pode ser que ganhe, mas assim, se perder a Libertadores, se perder esses 2 últimos jogos, o emocional do time vai lá para baixo. E indo lá para baixo, ele vai perder para o São Paulo também. Então, eu acredito que esses últimos 4 jogos do Botafogo no ano vão ser derrotas para a equipe da Estrela Solitária. Mas essa é a minha opinião. Comenta aí embaixo o que você acha desse vídeo. Comenta aí quem você acha que vai ser o campeão brasileiro também. E até a próxima, beleza? Então é isso. Valeu, galera. Valeu, falou.